Os deputados que vão compor a bancada do Cidadania na Câmara em 2023 decidiram ficar independentes e fora da base aliada do presidente Lula. Destaque de Beatriz Manfredini. Pois é, essa decisão dos deputados que vão assumir aí os trabalhos agora em 2023 do Cidadania, ela vai de forma contrária ao que decidiu o Diretório Nacional do partido, né, que firmou um apoio incondicional ao presidente Lula. São 5 deputados no total que vão ser da bancada do Cidadania agora neste ano, e eles soltaram uma nota explicando essa decisão, então, contraditória à decisão do partido. Eles dizem em nota o seguinte, olha, que eles vão apoiar medidas que sejam boas para a população, como, por exemplo, medidas a favor da justiça social, mas que, ao mesmo tempo, eles querem ter espaço e que não vão se furtar em criticar e combater possíveis erros da nova gestão federal. A nota ainda diz o seguinte, que eles sempre serão a favor da democracia e do respeito ao Estado democrático de direito, mas que querem, então, essa liberdade aí de tomar decisões, né? Ou criticando o governo federal ou não, indo aí de apoio em conjunto ao presidente Lula. A nota é assinada pelos 5 deputados que vão compor a bancada do Cidadania, inclusive pelo líder da bancada, o deputado federal Alex Manente, e também por Arnaldo Jardim, Anny Ortiz, Amon Mandel e Carmen Zanotto. Só para a gente recuperar rapidamente a história recente aí do Cidadania nas eleições presidenciais, agora em 2022, no primeiro turno, a sigla fazia parte daquela aliança encabeçada por MDB e PSDB, então pela chapa aí de Simone Tebet. Quando a então candidata perdeu aí o primeiro turno, eles passaram a apoiar o agora presidente Lula no segundo turno. Fábio Piperno, que mensagem passa o Cidadania com esse posicionamento e perde muito a base aliada de Lula sem esse apoio direto? Adriana, o Cidadania elegeu exatamente 1% dos 513 deputados federais eleitos agora em 2022. É claro que, do ponto de vista numérico, não é lá um grande desfalque, uma grande perda, mas há sim uma sinalização importante, a de que um grupo de parlamentares vai agir com independência, sem estar ligado ao governo e também, de alguma forma, distante do grupo de oposição mais radical ao presidente Lula. E é importante assinalar que esses deputados, eles vão exatamente na contramão da Executiva Nacional. O partido, comandado lá por Roberto Freire, anunciou apoio ao Lula na campanha de 2022, mas os seus parlamentares querem independência. É óbvio que essa decisão, ela não agrada ao Planalto, ela não agrada ao presidente Lula, que elegeu uma bancada também pequena, relativamente pequena, de pouco mais de 12, 13%, se a gente considerar, então, o tamanho do PT em relação aos 513. Então, qualquer desfalque pode acabar pesando. Mas também mostra que, com esse parlamento fragmentado, aqui no Brasil a gente vai continuar vendo cada vez mais negociações do varejo para cooptação deste ou daquele grupo de parlamentares. Mota, apesar de ser uma bancada pequena, é uma falta de apoio, mas tudo vai depender do projeto e da matéria de interesse, né? Isso é uma notícia interessante e curiosa, Tiago, né? Os deputados do Cidadania querem ser independentes, embora a direção do Cidadania tenha firmado um compromisso de apoio ao governo, né? Os deputados dizem que serão a favor da justiça social e de medidas boas para a população, mas que querem manter a liberdade para criticar o governo. É bom lembrar, né? Cidadania era o antigo Partido Popular Socialista, PPS, que lá atrás era o antigo Partido Comunista Brasileiro. Eu conheci algumas pessoas, alguns ativistas e parlamentares do PPS, né? Que era a encarnação anterior do Cidadania, e muitos deles tinham feito já o arrependimento, né? O gesto de arrependimento em relação ao comunismo e até mesmo socialismo, e às vezes adotavam posturas e posições e pensamentos que eu diria até que a gente poderia chamar de liberais, né? E eu achei curioso porque essa situação me lembrou a situação dos deputados do Partido Novo no governo Bolsonaro. Houve uma situação bastante parecida, né? O diretório, que na época era comandado pelo João Amoedo,
ordenou a oposição cerrada e eles disseram não, que iam fazer que iam assumir uma postura independente, aplaudir quando achasse necessário, apoiar e, quando fosse necessário, criticar.